Chegou uma dúvida aqui de um exercício de indução da lista de quarta-feira, tá? Então, caso você tenha a lista aí disponível, tá? Só para a gente dar uma olhadinha. Ou eu vou tirar um print aqui para a gente fazer junto, acho que é melhor, tá? E esse exercício, ele é bom que ele resume praticamente todos, tá? Da parte de indução, dessa parte mais teórica, né? Você que deu uma olhadinha lá no slide, você viu que tem lá algumas formulinhas da parte de indução, a própria lei de Faraday, né? Ela mostra como que a gente calcula a força eletromotriz induzida, né? É a variação do fluxo magnético em relação ao tempo. Se você não deu uma olhadinha nessa aula, você precisa olhar, é a aula de quarta-feira lá do seu e-class, tá? Fluxo magnético a gente calcula como sendo o produto do campo pela área, né? Eu vou aproveitar, eu vou até compartilhar o slide da teoria, caso alguém não tenha olhado ainda, porque daí eu uso ele para a gente resolver o exercício que foi pedido aqui, tá bom? Então deixa eu compartilhar aqui com vocês, para a gente dar um apanhado geral sobre a aula de quarta-feira, sobre a aula de indução magnética, tá? Vamos para essa parte aqui do fenômeno, ó. Vamos explicar como que acontece, de forma um pouco mais visual aqui junto com você, para a gente resolver o exercício, tá? O que foi feito, pessoal? Foi feito um circuito elétrico sem gerador, tá? Essa é a grande sacada do circuito. Não existe um gerador, ou seja, não tem corrente, né? Passando aí pelo circuito, o amperímetro que está conectado nesse circuito está medindo zero. E existe, pessoal, uma espira circular conectada nesse circuito. Espira, pessoal, nada mais é do que um fio metálico, geralmente de cobre, né? Vai estar lá enroladinho, pode ser. Alguns exercícios mencionam uma bobina, que daí é aquela espiral, tá? Como se fosse daquela brochura de caderno, tá? Ou simplesmente uma espira realmente redondinha, vai estar conectada nesse circuito. O que os carinhas fizeram, pessoal? Eles pegaram um ímã em forma de barra, que talvez seja o mais fácil de visualizar, mas qualquer ímã vai funcionar, obviamente. E a gente vai chegar perto desse ímã, perto da espira, segurando esse ímã, tá? O que vai acontecer, pessoal? Quando o amperímetro ele é aproximado da espira, e como está tudo conectado lá no circuito juntamente com o amperímetro, a gente percebe que o amperímetro está medindo uma corrente elétrica, vamos supor, positiva, né, em um sentido, né? A grande sacada que foi percebida é que quando o ímã era afastado dessa espira, a corrente seria medida, mas no sentido contrário. Então, se aproximando estava dando um sinal positivo, por exemplo, na hora que estava afastando estava indo para um sinal negativo. E quanto mais rápido ou mais devagar você aproximava ou afastava o ímã, o valor da corrente alterava, né? É daí que surgiu a ideia lá do fluxo magnético, que a gente vai revisar juntos aqui. E o que foi mais interessante é que um ímã em repouso em relação à espira, paradão em relação à espira, ele não gerava corrente. Por isso, pessoal, que essa é uma confusão muito grande que eu sempre colocava nas questões de verdadeiro ou falso aí das provas e que vai aparecer em exercícios aí de lista, exercício de vestibular que a gente vai treinar. Não é certo dizer que campos magnéticos geram correntes. Porque percebe, um ímã em repouso, ele tem lá o campo magnético dele. Lembra lá das linhas de campo, saindo do norte para o sul, tudo aquilo. O ímã em repouso possui campo magnético. Mas um ímã em repouso ele não gera corrente. Então, o correto dizer é que campos magnéticos variáveis, ou a variação de um campo magnético, aí sim gera corrente. Essa sacada ela é muito importante. Tá? Aí eu coloquei aqui para você, pessoal, alguns GIFs para mostrar essa ideia de como que a corrente vai estar num sentido quando o cara está aproximando, vai estar no outro sentido quando o cara está afastando, e quando o ímã está em repouso em relação à espira, seja dentro da espira ou fora, tá? A corrente fica nula. Então você pode ter um ímã dentro da espira, mas se ele estiver parado, se ele não tiver nenhuma variação do fluxo magnético, a corrente vai ser zero. Tem alguns exercícios que até a gente aprende na faculdade aí para a galera que vai para essa área, que daí a espira vai estar girando, né? A espira gira e isso causa, obviamente, uma variação do fluxo magnético, né? Aí vai ter uma corrente. Mas esses são exercícios bastante complicados, a gente não vai estudar.
A gente só vai estudar realmente o ímã se movimentando para lá e para cá, e a espira está paradinha lá na dela, tá bom? Olha o outro GIF aqui que eu coloquei para você, ó. O ímã está se aproximando, gerou aqui, ele está medindo a voltagem, né, que é a força eletromotriz induzida, que a lei de Faraday mostra. Quando o ímã para, seja dentro ou fora da espira, perceba que está medindo 0 volt. E se ele se aproxima ou se ele se afasta, ele está tendo uma diferença do sinal, né, da voltagem, tanto da corrente, representando de fato a lei de Faraday, né, juntamente com a lei de Lenz, que a gente vai relembrar aqui no resuminho desse slide. Tá bom? Então, por hora, o que você precisa guardar? Variação de campo magnético, campos magnéticos variáveis, são eles que geram correntes induzidas, são eles que geram forças eletromotrizes induzidas. O campo magnético sem variação, um ímã paradinho, ele não gera corrente, tá bom? Na aproximação ou no afastamento do ímã, teremos valores opostos de força eletromotriz, uma positiva e uma negativa, ou sentidos opostos da corrente. Uma vai estar no horário, outra vai estar no anti-horário. Tudo bem? Beleza? Vamos seguir aqui então. Só estou resumindo aqui os principais aspectos para a gente resolver um exercício que foi pedido aqui da listinha, tá bom? Fluxo magnético, pessoal, é uma grandeza que a gente vai precisar definir para conseguir calcular a lei de Faraday, tá? O fluxo magnético, pessoal, ele é definido como sendo a quantidade de campo magnético, de vetor campo magnético B, que atravessa certa área A. E a ideia, pessoal, é aquela rede que vai capturar borboletas. Não sei se você já viu isso, né? Ou próprio aquele pessoal que pesca com redes, mas aquelas redes lá, não aquelas que esticam assim muito, aquelas tipo, parece aquelas birutas, sabe, para captar vento, lá para ver para onde está a direção do vento. Essa é a sacada. Quanto mais peixe tiver entrando lá em certa área, o fluxo de peixe é maior, né? A ideia é essa. Quanto mais campo magnético, quanto mais vetor campo magnético tiver passando na nossa área, maior vai ser o fluxo. Eu posso aumentar o fluxo aumentando o campo ou também aumentando a área, né? Então, seguindo esse exemplinho aqui da figura, percebe que o fluxo magnético, né, o campo magnético, ele pode estar formando um ângulo, que ele chamou aqui de θ, com a reta normal, pessoal. Lembra lá da reta normal lá nos espelhos? A reta normal é aquela que vai formar um ângulo de 90 graus com a área. O que o exercício está querendo dizer? É que eu posso ter campos inclinados em relação à forma que a área está disposta no nosso espaço, tá? Por isso que a fórmula geral do campo magnético, né, a letrinha para fluxo, pessoal, para fluxo magnético, é essa letra grega que a gente chama de φ. Φ, tá? É com PH, mas tem som de F. Φ. É um zerinho meio inclinado com um risquinho no meio, tá? É o mesmo símbolo que você usava lá para conjunto vazio lá em matemática, tá? Para solução vazia lá de equações e tal. O fluxo magnético ele vai ser o produto do campo magnético B vezes a área que a galera está passando, que as flechinhas estão passando, vezes o cosseno desse ângulo aqui. Essa aqui é a fórmula mais geral. Eu confesso, pessoal, que para exercícios de ensino médio, para exercícios de vestibulares, são pouquíssimos, é a exceção da exceção. Eu não estou dizendo que nunca aparece, eu estou dizendo que é a exceção da exceção. Ele está cobrando realmente esse ângulo aqui, tá? Porque geralmente esse ângulo, que é entre o campo e a reta normal ali, que forma 90 graus com a área, ele é geralmente zero. O que isso quer dizer? Que se a área está aqui, o campo está aqui. O campo é geralmente perpendicular à área, tá? Tá todo mundo entrando bem retinho na área, não tem ninguém muito tortinho, tá? Esse cosseno ele é geralmente ele acaba não fazendo parte da fórmula. Por quê? Porque se o campo for perpendicular à área, o ângulo vai ser 0 graus. Perceba, pessoal, que o ângulo que ele considera aqui não é o ângulo entre o campo e a área. É entre o campo e a reta normal, que já forma 90 graus, né? Então, se tem um cara aqui que forma 90 graus e o campo está formando 90 graus, o ângulo entre esses dois caras é zero. Eles são paralelos. Por isso que, geralmente, como está aqui no seu slide, esse ângulo é zero. E lá da trigonometria você lembra que o cosseno de zero vale 1.
Cosseno de 0 graus vale 1. Por isso que, na grande maioria dos casos, o nosso fluxo magnético vai ser calculado apenas como sendo o produto do campo pela área. Tá bom? E, pessoal, temos uma nova grandeza física, campo é fluxo magnético, a gente tem que definir a unidade. Toda grandeza física tem uma unidade associada. No sistema internacional, você sabe que campo magnético é medido em Tesla e área é medida em metro quadrado. Tesla vezes metro quadrado juntou esses caras, foi rebatizado de Weber. Weber em homenagem ao cientista aí Weber, sobrenome Weber. E o símbolo, então, de Weber é W maiúsculo e B minúsculo. Letra maiúscula primeiro, porque é nome de pessoinha, tá? Então, fluxo magnético lá. 2 Weber, 5 Weber, 100 Weber, 0,1 Weber. É tantos Tesla que estão passando por metro quadrado de área. A gente precisa definir esse fluxo magnético, pessoal, para falar da lei de Faraday, né? Para calcular, de fato, a força eletromotriz induzida, né? É a lei de Faraday que calcula para nós o valor da voltagem, né, da força eletromotriz induzida que vai surgir lá na espira quando houver variação do fluxo magnético, tá? Então, o que a lei de Faraday fala para nós, pessoal? Olha aqui. Que a força eletromotriz induzida, a letrinha é a mesma que a gente usava lá nos geradores, lembra? É o epsilon. Agora a gente carrega aqui o epsilon induzido, o epsilon ind. Esse cara vai ser igual a variação, perceba, variação do fluxo magnético, né? O delta para nós aqui na física, variação do fluxo, no tempo ΔT. E essa equação é a lei de Faraday, ok? É o mesmo Faraday lá da gaiola que a gente já comentou. Força eletromotriz induzida, variação do fluxo magnético em relação ao tempo, equação da lei de Faraday. Perfeito? Só que juntamente, pessoal, com a lei de Faraday, nós temos a necessidade de entender a lei de Lenz, tá? A lei de Lenz ela é uma lei teórica, ela não tem uma implicação numérica, vamos dizer assim, mas ela anda de mãos dadas com a lei de Faraday. Nós precisamos analisar, pessoal, para FEM induzida e para corrente induzida, essas duas leis unidas, elas caminham juntas, são amigas inseparáveis na hora do intervalo. Não tem como a gente desvencilhar uma da outra. Por quê? A lei de Faraday ela mostra como a gente calcula a FEM induzida. A lei de Lenz, pessoal, ela não vai mostrar como a gente calcula a corrente induzida, porque isso é fácil de fazer. Eu vou até escrever aqui para você. Você sabe lá da primeira lei de Ohm? Vamos relembrar isso lá do bimestre passado? Que U é igual a R vezes I. Perfeito? Esse U, pessoal, como voltagem, como tensão, nesse caso aqui do nosso exercício, é a própria FEM. É a própria força eletromotriz induzida. Tá aqui, ó. Sempre fácil escrever com esse marca-texto, né? Então, isso é igual a resistência R da sua espira, do seu circuito, vezes a corrente, que agora vai ser a corrente induzida que apareceu lá na espira. Percebeu? Então, se você quer calcular o valor da corrente induzida, é só pegar o valor da FEM induzida, que você calculou pela lei de Faraday, e passa a resistência dividindo. Você tem o valor da corrente, né? A questão é, pessoal, que em muitos exercícios, a grande maioria dos exercícios nossos aqui, ele não está interessado, no valor da corrente induzida. Alguns pedem o valor da fé induzida, isso sim. Mas quando a gente fala de corrente induzida, ele quer saber para onde a corrente está na espira. Está no sentido horário ou se está no sentido anti-horário. E é aí que vai entrar a lei de Lenz, tá? Ela é uma lei qualitativa. A lei de Faraday é uma lei quantitativa. O que a lei de Lenz menciona, pessoal? Pode parecer uma frase meio perdida, meio sem nexo, mas as figuras que eu coloquei depois aqui para você no slide podem te ajudar e a gente vai treinar juntos. A gente vai precisar de novo da regra da mão direita, tá bom? O que a lei de Lenz diz, pessoal? Que o sentido da corrente elétrica induzida vai ser tal que o sentido do campo magnético que foi criado por ela é o contrário ao do campo magnético que produziu a corrente. Professor, não entendi nada. Pense comigo, pessoal. Você tem lá um campo magnético do ímã que está ou se aproximando ou se afastando da espira. Então, esse cara ele já gera um campo magnético lá do jeito que a gente sabe,
saindo do norte, indo para o sul. Então agora, pessoal, perceba que a gente vai fazer uma troca na regra da mão direita. Eu preciso que você preste atenção nisso. Quando a gente viu a regra da mão direita treinada lá na lei de Ampère, né, a gente viu que o dedão era na corrente e os outros dedos abraçavam o sentido do campo. Lembra disso? Aqui, pessoal, a gente vai trocar. O dedão agora vai ser o campo magnético. Porque como é um campo magnético gerado por um ímã de barra, a gente sabe que esse campo ele é linear. Ele vai ser horizontal ou para lá ou para cá, dependendo para onde a espira está indo. Para onde está o polo norte, para onde está o polo sul. Então agora, pessoal, o seu dedão representa o campo magnético. E os outros dedos vão representar o sentido da corrente. Porque como a gente está falando de uma corrente na espira, a corrente vai estar circulando, ou no horário ou no anti-horário. Então a gente só faz a troca. A regra da mão direita permanece. Só que agora o dedão para a indução magnética, apenas para a indução eletromagnética, o dedão é o sentido do campo e os outros dedos vão estar representando a corrente. Então agora, o que a lei de Lenz está falando? A corrente induzida lá na espira, é o contrário do que a regra da mão direita está falando. Porque ele está querendo dizer, pessoal, que o campo magnético que está sendo criado por essa corrente induzida, ele quer anular o campo magnético que é gerado pelo próprio ímã. Então, se o campo magnético induzido na espira quer anular, e o meu cachorro quer participar aqui da aula, se o campo magnético induzido na espira quer anular o campo magnético gerado pelo ímã, é de se esperar que a corrente induzida que está circulando na espira tenha o sentido contrário da corrente gerada pelo campo magnético do ímã. Por isso que quando você encaixar os dedos na regra da mão direita e descobrir o sentido da corrente convencional, a corrente induzida estará no sentido contrário. É só isso a lei de Lenz. Você inverte o sentido da corrente que estava sendo previsto pela regra da mão direita. Esta é a ideia. E foi esse exercício que me perguntaram aqui para a gente resolver. Tá bom? Então, olha aqui, ó, como eu coloquei no slide para você. Você vai usar a regra da mão direita, só fazendo essa troca de que agora o dedão é o campo e os outros dedos são a corrente, mas a regra da mão direita permanece. Só que daí, como resposta final da corrente induzida lá na espira, você inverte o sentido que foi determinado pela regra da mão direita. Tá bom? A lei de Lenz, pessoal, ela mostra, e essa é uma implicação de como a lei de Lenz se conversa, se conecta com a lei de Faraday, que realmente não se pode provocar corrente induzida de forma espontânea, ou seja, sem gasto de energia. E qual é a energia envolvida nesse processo? É a força eletromotriz. Apesar da força eletromotriz não ser uma grandeza diretamente de energia, é voltagem, né? Mas a gente sabe que energia é voltagem dividido por carga, né? Então, toda vez que a gente tem voltagem, a gente tem energia, porque está tendo carga em movimento, que é a própria corrente. Então, percebe que a necessidade da lei de Lenz é a lei de Faraday. Para a lei de Lenz fazer sentido, ou seja, para haver uma corrente induzida no campo contrário, no sentido contrário daquela convencional, isso tem que acontecer com gasto de energia. E qual é a energia envolvida? É a própria FEM induzida, equacionada pela lei de Faraday. Essa é a sacada. Então percebe aqui, pessoal, pelos esqueminhas que eu coloquei para você aqui nos outros slides, e eles ajudam muito a gente a entender como que a gente vai determinar a corrente induzida. Tá? Se liga na ideia. Olha o primeiro ímã, pessoal, ele está se aproximando da espira. Perceba aqui pelo sentido da flechinha da velocidade, ele está mostrando que ele está se aproximando da espira. Okay? Quando o campo se aproxima, pessoal, o campo do ímã está aqui, né? A gente sabe que sai do norte em direção ao sul e ele é sempre lá tangente à trajetória. Lembra disso? Então, nesse pontinho aqui, que é a cabeça do ímã chegando lá perto da espira, o campo vai estar se aproximando. Como o ímã está se aproximando da espira, a tendência da espira qual é? É gerar um campo magnético que anule com aquele campo.
Então a espira se aproximando, pessoal, o campo está se afastando. Então olha como vai encaixar. Pega o campo aqui da espira, pessoal. Ele vai estar para a esquerda. Ele está querendo vencer o campo que está se aproximando. Sempre no sentido contrário. Então agora, pessoal, o seu dedão, todo mundo treinando aí comigo, regra da mão direita. O seu dedão, pessoal, ele vai representar esse campo contrário. Esse campo da espira. Esse campo induzido na espira. Então olha o seu dedão aqui, ó. Então agora, pessoal, os outros dedos vão estar abraçando a corrente. Tá vendo, ó? E está exatamente no sentido que a flechinha está representando, está girando no sentido anti-horário. Tá? Olha aqui, ó. O dedão está para a esquerda, porque é o campo induzido. Os outros dedos estão representando o sentido da corrente induzida, tá no anti-horário. Ok? Agora, quando o ímã está se afastando, pessoal, que é esse segundo caso aqui, ó, perceba, velocidade do ímã está para a esquerda, ou seja, o ímã está se afastando da espira. O campo magnético do ímã, pessoal, ele não muda, né? Ele só vai mudar se eu inverter o ímã para polo sul e polo norte, aí tudo bem. Mas nesse caso, o campo do ímã permanece aqui, saindo do norte, dando aquela volta completa aqui para chegar no sul. Agora, como o ímã está se afastando, pessoal, eu preciso, para satisfazer a lei de Lenz, gerar um campo magnético que se anule àquele do campo do ímã. Então, se com o ímã se aproximando da espira, o campo está para a esquerda, para anular com aquele que estava sendo gerado, com o ímã se afastando da espira, agora o campo está para a direita. O campo induzido, o campo na espira. E vai ser esse campo induzido, que tem o sentido contrário daquele gerado pelo ímã, que a gente vai encaixar na regra da mão direita. Tudo isso para descobrir qual é o sentido da corrente induzida na espira. Muitos exercícios cobram essa ideia. Então se liga aqui, pessoal. Estou agora com o meu dedão para a direita. O meu campo induzido está para a direita. Os meus outros dedos, fazendo esse movimento aqui, vão estar representando o sentido da corrente. E ela vai estar agora no sentido horário, porque agora eu inverti o sentido do campo. Sempre vai ser essa ideia, pessoal. Um campo compensa o outro. Encaixe o seu dedão da regra da mão direita neste campo induzido e os outros dedos, ou horário ou anti-horário, vão determinar o sentido da corrente induzida. Tá bom? A outra figura que eu coloquei é a mesma ideia, pessoal. Olha aqui, ó. Se aproximando, se você colocar o dedo aqui, ó, esse cara estaria no sentido horário. Mas a gente sabe que, como é a corrente induzida, ele vai estar no sentido contrário, sentido anti-horário da primeira corrente. Na segunda espira, o movimento do ímã está se afastando. Então, se ele está se afastando, coloca o dedão aqui para a direita, o campo estaria no sentido anti-horário. Mas, como agora é o campo induzido, você inverte corrente no sentido horário. Sempre dessa forma. A grande maioria dos exercícios, pessoal, de indução magnética, de indução eletromagnética, vão abordar essa ideia das espiras. Ímã se aproximando, ímã afastando, para onde está a corrente e tal. Poucos exercícios vão mencionar realmente os cálculos, né, da força eletromotriz induzida. Mas eu já trouxe para você aqui um exemplo clássico, que sempre aparece, né, quando ele cobra realmente exercícios numéricos, né, para calcular a força eletromotriz induzida. Qual que é o exercício, pessoal? Você tem uma barra, né, de comprimento L, tá aqui. Essa barra, pessoal, gera aqui tem uma corrente, né, passando por ela, né, que ela está fazendo parte de um circuito, tem até um amperímetro aqui ligado, e tem uma região ali no meio que está passando um campo magnético uniforme, né? Então, olha aqui, a barra é esse cilindrinho aqui, e esse carinha aqui, pessoal, que está em forma de U deitado, é a espira, é a própria espira, né? Então a gente tem uma espira, está fazendo um campo magnético, no caso aqui, entrando, né, no plano, perfeito? E você vai ter uma barra que está passando a corrente ali por ela, e essa barra está se movimentando, está indo para lá e para cá na espira. Se a barra ficar parada, pessoal, não existe corrente, não existe força eletromotriz. Pensa comigo. A gente comentou, pessoal, que para haver força eletromotriz induzida, o fluxo magnético precisa variar. Então, esse campo magnético ele é uniforme.
Então o valor dele já não muda. Para mudar o fluxo, a gente tem que mudar a área. Concorda comigo? É a área da espira que está em contato com o campo magnético. Então, se a barra ficar paradinha nessa posição, a área da espira em contato com o campo não muda. Você concorda comigo? Então, se o campo não muda, a área não muda, não tem fluxo magnético. Se não tem fluxo magnético, não tem fé induzida. Se não tem fé induzida, não tem corrente induzida. Só haverá o surgimento da corrente induzida quando esta barra começar a se movimentar. E é isso que o exercício quer saber. Qual é o valor da fé induzida quando essa barra de comprimento L, velocidade V, imersa no campo magnético B, qual será o valor da força eletromotriz induzida? A gente vai calcular isso utilizando a lei de Faraday. Força eletromotriz induzida é igual à variação do fluxo no tempo, ok? Vamos calcular então, pessoal. Primeiro, para calcular, antes de calcular a fé, a gente tem que calcular o fluxo, né? E fluxo é campo vezes área. Nesse caso aqui o ângulo vai ser 0, o cosseno vale 1, do mesmo jeitinho que a gente colocou lá no outro slide. Então, pessoal, como eu quero variação do fluxo, a única coisa que está variando aqui no meu exercício é a área. Se a barra estiver bem encaixadinha para cá, a área é pequenininha. Se a barra se deslocar para cá, a área fica grandona. O campo não está alterando, né? O campo é uniforme, né? Exercícios bem mais avançados, o campo varia. Aí você tem que considerar as duas variações, mas a gente não vai treinar exercício desse tipo. Isso é só para ensino superior, tá bom? Então a área está variando aqui, ó. Campo vezes variação da área. Então vai ser esta pataquada de variação de fluxo que eu vou encaixotar aqui na minha formuleta da lei de Faraday. Então se liga aqui, ó. Força eletromotriz, variação do fluxo no tempo. No lugar da variação do fluxo, eu coloquei aqui campo vezes variação da área. Tá vendo? Ó? Campo vezes variação da área no tempo. Eu acabei repetindo duas vezes a mesma equação. Não precisa, né, pessoal? Deixa eu riscar aqui para você não se perder. Pera aí. Esse carinha aqui não precisa, né? Coloquei duas vezes a mesma coisa. Só que agora, pessoal, a gente vai precisar definir essa área. Essa área, pessoal, ela está variando. É esse pedaço aqui, ó, entre o amperímetro e a barra, né? É a área que vai estar sendo variada dependendo da movimentação da barra. É um retângulo que a gente está formando aqui, né, pessoal? Fórmula de retângulo é base vezes a altura, né? A altura, pessoal, desse retângulo é o próprio comprimento da barra, que é o L que está aqui, ok? Só que agora, pessoal, a base desse retângulo ela varia. Eu chamei aqui de ΔX, né? É essa distância entre a barra e o começo da espira que vai variar. Por isso que eu coloquei um delta, né? Na figura aqui a gente tirou uma foto. Nesse momento tem essa medida aqui ΔX, né? Mas esse ΔX varia, um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, tá bom? Formando a variação da área em contato aí da barra com a espira, tá bom? Só que agora, pessoal, olha que interessante, ó. ΔX dividido por ΔT, o que que é? É a variação do espaço, né, da distância percorrida ali pela barra em relação ao tempo. Pessoal, distância dividido por tempo é a primeira equação da vida de física que você aprendeu lá no 9º ano e também no 1º ano. Distância dividido por tempo é velocidade. Olha aqui, ó. A variação da distância dividido por tempo é velocidade. Por isso, você não precisa fazer tudo isso para resolver o exercício, ok? Então, eu estou te mostrando de onde vem a equação pronta, tá bom? A força eletromotriz induzida nessa circunstância vai ser o quê? O campo magnético B. O comprimento da barra L vezes a velocidade V. Já tem uma formulinha pronta aí para você utilizar. Para calcular o valor da corrente, se ele quiser, é só pegar esse cara e dividir pela resistência que ele vai precisar te fornecer no enunciado, tá? Mas a força eletromotriz medida em volt, não esquece que é volt, BLV, para essa circunstância de barra em movimento no campo magnético uniforme aí dentro da espira. BLV. O que eu quero treinar com você, pessoal, é o sentido da corrente, tá bom? Então vamos treinar juntos aqui pela regrinha da mão direita. Olha só como a coisa se encaixa, pessoal, não é difícil, não é difícil. O campo magnético desse exercício ele está entrando no plano. Olha o xizinho ali. A gente viu no módulo anterior que xizinho representa campos magnéticos que entram no plano do papel. Perfeito?
Então agora, pessoal, o seu dedão representa o campo. É o contrário da lei de Ampère. Na lei de Ampère, o dedão é corrente e os outros dedos são o campo. Ainda continua a regra da mão direita, só que aqui você inverte quem significa quem nos dedos, ok? Dedão é campo e os outros dedos são corrente. Como o campo está entrando, pessoal, o seu dedão tem que estar assim, ó, entrando na tela aí do computador. Os outros dedos, pessoal, fazendo esse movimento aqui de parafuso, vão estar representando o sentido da corrente. Então, olha só, o campo está entrando, para onde que está apontando a corrente? No sentido horário. Concorda comigo? Campo entra, girou no sentido horário. Só que a corrente induzida tem sentido contrário. Por isso, pessoal, que aqui no desenho, essa corrente I está no sentido anti-horário. Porque a corrente induzida tem sempre o sentido contrário da corrente convencional, daquela que é gerada pelo campo magnético normal, não pelo campo magnético induzido. É só isso, pessoal. Faz a regra da mão direita, vê para onde daria a corrente normal, inverte o sentido para gerar, para descobrir o sentido da corrente induzida. É esse exercício que a gente vai resolver, que me perguntaram aqui, tá bom? Olha aqui, ó. É o exercício 16, pessoal, da lista que eu anexei para você na aula de quarta-feira, tá bom? E eu gostaria aí da participação de vocês no bate-papo. Hoje vocês estão bem quietinhos aí, tá? Gostaria que vocês me mandassem o que vocês acham que é a resposta certa desse exercício. Vamos ler junto aqui, ó. Aproxima-se um ímã de um anel metálico fixo em um suporte isolante, como mostra a figura. Pessoal, esse anel metálico vai ser a própria espira, né? O movimento do ímã em direção ao anel, ó, o movimento do ímã em direção ao anel. O ímã está se aproximando. O que vai acontecer, pessoal, com o anel? Não causa efeitos no anel, produz corrente alternada no anel, faz com que o polo norte, faz com que o polo sul do ímã vire polo norte e vice-versa. Essa alternativa é boa. Produz corrente elétrica no anel, causando uma força de atração entre o anel e o ímã, ou produz uma corrente elétrica no anel, causando uma força de repulsão. Compartilhe aí comigo qual você acha que é a resposta desse exercício. Vamos participar um pouquinho, pessoal. Vamos lá. Vocês estão meio quietinhos hoje. Vamos lá, já chegou uma resposta, já temos uma resposta certa. Estou aguardando aí a sua participação, pessoal. Pensa um minutinho, vê o que você acha que é esse exercício. Vamos lá. Duas respostas chegaram, por enquanto todo mundo acertou. Breno e o Piccoli, parabéns. Quem mais? Vamos lá, galerinha. Nath Miller acertou também, parabéns, show de bola. Mais alguém, pessoal? Vamos lá participar um pouquinho? Nossa aula já está caminhando para o fim, que eu sei que você tem aula 9h50 aí. Mas vamos participar desse exercício, bora lá. Qual alternativa você acha que é? Manda aí para mim, estou te esperando. E aí, galerinha, mais ninguém? Vamos pensar juntos então, pessoal? Se o ímã estivesse parado em relação à espira, seja perto ou longe, tá bom, pessoal? A distância do ímã em relação à espira não influencia, tá? Influencia se o ímã está em movimento ou se o ímã está em repouso. Como o ímã está em movimento, o exercício fala, o movimento do ímã em direção ao anel, ele vai causar sim efeitos no anel, tá? Se ele estivesse parado, o ímã, aí sim não causaria nenhum efeito. Por isso que a alternativa A está errada. Pessoal, a alternativa B, produzir corrente alternada no anel, estaria certa se ele considerasse o movimento de aproximação e de afastamento do ímã. Aí sim, teríamos uma corrente em um sentido, quando ele estivesse aproximando. Quando ele parasse lá dentro da espira, não teria corrente nenhuma. E quando ele afastasse, a corrente seria no sentido contrário. Se ele considerasse o movimento de vai e vem do ímã, aí sim a alternativa B estaria certa. Produziria corrente alternada. Mas não é o caso. Bom, essa alternativa C é um absurdo, né, pessoal? Fazer com que o polo sul do ímã vire polo norte não tem nada a ver. Ficamos entre a alternativa D e E. Vai produzir uma corrente elétrica, é a lei de Faraday, variação do fluxo do campo magnético
gera uma corrente induzida, ok? Só que agora, a força é de atração ou de repulsão, né? Agora, pessoal, você tem que considerar apenas qual é o sentido do movimento, tá? Se o movimento é de aproximação, como é o caso aqui, ó, movimento do ímã em direção ao anel. Se o movimento é de aproximação, pessoal, a corrente será gerada de tal forma a anular o movimento inicial. É sempre assim, pessoal. A normal e a induzida, elas se bicam. Uma quer anular a outra. Então, se o movimento é de aproximação, a corrente induzida vai ser tal que ela queira gerar um movimento de repulsão. É sempre o movimento contrário. Se o ímã estiver se afastando, aí sim, a corrente induzida gostaria de causar uma atração, para anular, para causar no geral ali para tentar dar aquela anulada. Mas como agora ele está se aproximando, está se atraindo, a corrente induzida será tal que vai causar uma força de repulsão entre o anel e o ímã, sempre no sentido contrário, ok? A alternativa aí de helicóptero, parabéns aí para quem acertou, para quem participou aí da questão. Tudo bem? Perguntaram aqui para mim se eu poderia desenhar uma linha de como seria a força de atração e resolução. Acho que é de repulsão, talvez aqui, né? Então assim, pessoal, vamos tentar desenhar aqui, ó, peraí. É mais simples do que talvez você imagine, tá? Talvez você espere um desenho muito diferente, tá? Mas olha aqui, ó. Perguntaram: quando ele se aproximar, a força vai ser de repulsão? É uma regra? Sim, pessoal, é uma regra, tá? A lei de Lenz, ela aborda essa questão, que a corrente induzida na espira, no anel, sempre terá o sentido contrário. Então, se o ímã se aproxima, ele está causando uma força de atração. Então, a corrente induzida quer fazer um movimento de repulsão. Com o ímã se afastando, ele está se repelindo do anel metálico. Então, a corrente induzida vai querer causar a atração. Sempre sentido contrário. Tanto do giro da corrente, como dessa questão da força de atração e repulsão. Tá bom? Então, olha aqui, ó. A força do ímã tá para cá, né? Ó. Essa aqui é a força do ímã. Esta é a força de atração. Vou escrever assim, ó. Força de atração do ímã. Tá bom? A força de repulsão na espira tá para cá, assim, ó. Seria de atração se fosse se aproximando do ímã. Ela está querendo se afastar do ímã. Força de repulsão é um R, tá bom, pessoal? Da espira. Ou do anel, né? Ele chamou de anel, mas você vai entender. RE, tá bom, pessoal? Eu vou colocar uma legenda para você entender. Força de atração do ímã, força de repulsão do anel da espira. Sentidos contrários. Com o ímã se afastando, a força do ímã estaria para cá, mas a força do anel também estaria para cá, porque daí ela queria chegar mais perto do ímã. Essa é a sacada, tá bom? Grande parte dos exercícios, pessoal, vão abordar essa ideia: atração ou repulsão, afastamento ou aproximação do ímã, corrente no sentido horário ou anti-horário. Eu coloquei aquela formuleta lá do BLV, que pode aparecer e é um exercício que aparece bastante, tá? Da barrinha lá, é o que mais aparece dessa categoria, vamos dizer assim. Da barrinha se movimentando lá na espira, tá bom? Mas a grande maioria de lei de Faraday são exercícios qualitativos. Tudo bem, criançada? Beleza? Show de bola por hoje, então? Vocês ficaram meio quietinhos hoje aí, mas, né? Espero que vocês tenham aproveitado e tirado algumas dúvidas dessa parte da indução, tá bom? Então, pessoal, como eu disse para vocês, semana que vem, segunda-feira, venham aí animados. Vou publicar lá o link da aula no próprio post de segunda-feira. Vocês vão receber os horários aí no fim de semana. Mas é cedinho, tá? Ou é 9 ou é 9h50, tá? Então acordar um pouquinho mais cedo, tá? Venham aí animados que a gente vai fazer um joguinho bem interativo para começar a revisão aí dos conteúdos, tá bom? Eu vou começar com a parte de eletricidade, tá? Para daí na outra aula ao vivo a gente fazer a revisão de magnetismo, tá? Semana que vem libero lista CPB, já que a gente terminou o conteúdo aqui de indução, que era o último que era cobrado, tá? Libero a segunda listinha CPB, que já te ajuda também a treinar bons exercícios. Beleza, criançada? Qualquer coisa, dá aquele toque esperto aí no e-mail. Estamos sempre à disposição de vocês, tá bom?
Beijo no coração. Fiquem com Deus. Ótimo fim de semana. Bom descanso. Coloca as coisinhas em dia, mas também dá um respiro aí que você merece. Tá bom? Fiquem com Deus, criançada. Até mais. Tamo junto. Tchau, tchau.